Do mesmo jeito que eu vou falar do Depay, desse papelão do Depay, quem ele tá pensando que é? Para ser substituído e ir embora para casa. Gente, na boa, se for para esse cara ficar com essa postura, manda ele embora. O cara ganha mais de 3 milhões de reais por mês. O cara ganha bônus por dar peteleco na bola, por bucejar, por espreguiçar dentro do campo. Qualquer coisa que o Depay faça dentro do campo, ele ganha um bônus. E aí ele se acha no direito de ser substituído e ir embora para casa? Na boa, meu amigo. Se ele tá querendo chegar no Corinthians para achar que ele é dono do time, não tá jogando nada demais também. Vale a gente dizer, não tá essas mil maravilhas também para ele achar que ele pode ir embora durante o jogo. Ele não ganhou nada no Corinthians. Se fosse você, se fosse Marcelinho Carioca, se fosse Edilson, se fosse Craque Neto, se fosse os caras que têm história já no Corinthians, ô velho Vamp, o Depay não tem história nenhuma no Corinthians, ele ganhou um Paulista, pô. E já tá querendo ir embora, porque foi substituído. Tá achando que é muito mais do que tá jogando, hein, Vamp? E essa carinha? Não fique triste. Meu ombro sempre estará aqui por você, meu grande amigo. O Corinthians tem a dificuldade. Seu principal jogador hoje não está atuando por uma lesão também, que é o Roberto, né? Há muito fake news, Tico, há muita conversa furada. O Depay não foi embora. Primeiro que o atleta não pode ir embora, depois, só pode ir embora. Se você é substituído e quiser ficar no vestiário, vendo o jogo de lá pelo rádio, não é obrigado você voltar para o banco e assistir. Você também não pode ir embora, porque é o sorteio do doping. Então isso tudo é fake aí, que o Depay meteu o pé, foi embora. Tudo história, notícia falsa. Notícia falsa também. O jogador, nenhum atleta pode ir embora. Só vai embora depois do sorteio de quem cai pro doping. Você pode ser substituído com 5 minutos de jogo ou sair com uma lesão de 1 minuto de jogo. Você tem que ficar no estádio. A não ser se for um caso muito grave de lesão na cabeça. Tiver que ir pro hospital. Pro hospital. Mas ele foi substituído, ele de repente não voltou pro banco, mas ficou lá. Tava lá. E não é obrigado você querer voltar para ver o jogo, não. Desde quando eu jogava, se você é substituído, você quiser ficar no vestiário sem querer ver o jogo, é problema seu. O Dorival foi muito feliz, falou isso na coletiva. Você jogava, nem podia voltar. Não podia nem voltar. Não podia. E você ficava lá no vestiário esperando o sorteio do doping. Isso. Então, tudo fake news também. Não caia nessa também, que o Depay não foi embora. Em relação a não estar na parte física e jogando bem, é outra coisa, a gente pode questionar. Eu ainda assim acho o jogador mais lúcido do Corinthians por alguma coisa. O Depay, quando você vai contratar ele, quando você vai à compra de algum atleta, você tem que saber a característica desse atleta. Principalmente um atleta que é caro, não é barato, um jogador internacional, titular da seleção holandesa. Você tem que saber. O Depay, jamais ele vai ter entrega de um Ranieri, de um Garrido, de um Martínez, na marcação. Ele é para criar a melhor jogada lúcida para uma oportunidade do Corinthians. Foi o Depay que botou o Romero na cara do gol, o jogo 0-0. Se o cara é caro, se fizer o contrato, se ele der passe para fazer gol, se ele fazer um gol, ele aumenta os valores dele, problema de quem fez. Mas eu pegando o plantel do Corinthians, já perdeu o Condonado, que era um cara lúcido do meio campo. Só tem 3 caras lúcidos no meio campo que pode pifar e fazer alguma coisa diferente. O Condonado já foi embora, o Garro e o Depay. Se perder o Depay e não ficar, vai ficar só o Garro sobrecarregado. Porque os demais... é tudo igual, tudo igual. Você pode falar do holandês, que não tem as mordomias, mora em hotel, tem carro importado, um monte de segurança. Problema de quem foi lá contratou o cara. Tem que aceitar e tem que pagar. Eu jamais sentaria com qualquer atleta, não com o Depay, sendo presidente de instituição, que eu estou presidente, e vou contratar um cara por um valor, uma cifra de 3, 2 milhões, 4 milhões, e botar uma cláusula. Se eu der um passe para gol, eu quero mais 100 mil. Se eu fizer um gol, é mais 100 mil. Pra que eu te contratei, irmão? Te contratei pra você fazer isso. Então, quem tá do lado de cá assinou esse contrato, errou. Errou o modo como foi feito o contrato. O Depay do outro lado, lá com o seu staff, não tem culpa nenhuma de ser um jogador internacional que tem segurança, que mora em hotel, que é empregada, empregada, como é que se fala? A pessoa que trabalha com ele também mora no hotel, tem as mordomias, aceitou o clube porque quis. Agora... dizer a parte de campo, lógico, não só ele, o Corinthians ontem toda a parte, o Dorival falou isso, se ele pudesse mudar 6, ele mudaria,
Mas aí eu não tiraria o Depay, não, do jogo. Deixaria as onças, deixaria os leões, na cova dos leões. Porque se ele estava abaixo, os demais também não estavam acima. E ainda quando o Corinthians tem alguma coisa de lucidez, olhando esse plantel, eu fui friamente ontem para casa pensando, todo mundo falando do holandês, não sei o quê. Tira o Depay do time, sem o Roberto, e tenta fazer alguma coisa diferente com esse plantel que tem aí. Não estou falando que os outros plantéis do país seja tão melhor do que o do Corinthians, não. O do Corinthians é caro, e o plantel do Corinthians, não vou falar assim que nem o Pedrinho falou que o plantel do Vasco deve estar entre os 8 melhores. Mas com certeza o Corinthians está entre os 5 mais caros, e não digo entre outros melhores. Então tem isso também, viu, Tico? Tá, mas vem cá, você falou, tudo bem, ele ficou no vestiário, não é obrigado a subir para o campo, eu entendo você defender ele dentro de campo, eu não defendo, porque eu acho que o Depay tinha que decidir muito mais do que ele decide, porque é aquilo, eu concordo, quem fez o contrato tem a culpa. Mas, meu amigo, se você pega 3,5 milhões por mês, que deve ser a média do que ele deve estar ganhando com bônus, com tudo, você contrata 3 jogadores que fazem a diferença no time. Por que não fizeram isso antes? De 1 milhão por mês. E por que não fez isso antes? Então... no Corinthians tem... Ô, Bruno, como é lá esse fute? Cifute, que é o... No Corinthians tem Cifute, no Corinthians tem comissão técnica, tem olheiros. Por que não faz isso? A hora que faz, aí vem pra matemática e fala, por que não pegar o dinheiro do Depay e contratar 3 jogadores? Por que não faz antes? Tá bom, eu concordo, e a gente falava isso. A gente falava que não sabia se valeria tudo isso. Agora, você diz, ele não saiu do estágio, tá bom. Agora, me desculpa, pra mim o principal jogador do time é substituído. Ele não sobe pro vestiário, está claro pra todo o time que ele ficou puto, que ele não aceitou sair e que ele não voltou pro campo, Vapi. Tudo bem que ele não foi pra casa, mas postura de líder ele não teve, ele tá cagando pro time. E quem falou pra você que o Depay foi líder aonde? É isso que eu falo, vai contratar um atleta, tem que saber aonde foi que o Depay foi líder em qualquer coisa na vida dele. Aonde foi? Você... Jogou no PSV, jogou no Lyon, jogou no Atlético de Madrid, nunca foi líder. Barcelona. Não é porque você ganha mais que você é líder. Eu joguei a vida toda com o Ronaldo. Joguei a vida toda com o Ronaldo Fenômeno, e o Ronaldo Fenômeno nunca foi líder de nada. O Ronaldo Fenômeno dava exemplo de parceria? Ronaldo dá o quê? Exemplo de parceria. Ninguém tá falando disso, rapaz. Se você pegar a carreira individuais de grandes atletas brasileiros aqui, Romário, Ronaldo, os caras jogavam mesmo, Liderança, quem tinha liderança, eu vou falar assim, liderança se parte de um Dunga, se parte hoje, vamos falar do futebol atual. Gustavo Gomes, o espírito de liderança. O Gerson dentro do Flamengo agora, o Gerson mudou, quando ele estava, mudou a ficha, que não era também. São poucos hoje atletas em atividade. Vamos pegar aqui, ó, Hulk, uma liderança dentro do Atlético Mineiro. Hoje o Alan Patrick, no jogo agora de manhã, viu lá o gringo lá, fazendo graça, que tomou cartão. Partiu da liderança. O Bruno Henrique no Flamengo, ele é quieto, mas ele é líder. Ele dá exemplo. Aí você vai me falar que o Depay, como liderança, não é isso, porque o cara ganha mais, não quer dizer que ele tem que ser líder. Não quer dizer que ele tem que ser líder. Que tem o maior contrato. Não existe isso. A liderança parte de cada um. Pra mim, o cara que ganha 3,5 milhões por mês, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser tudo. Ou então ele não vale nada do investimento que foi feito nele. Ele não decide em campo. Ele não tá sendo o baita jogador que era pra ele ser. Ele não tá dando exemplo. Ele não tá sendo fechado com o grupo. Ele tá servindo pra quem, então? Quem é um atleta que ganha mais no Real Madrid? Você sabe? E ganha mais no Real Madrid deve ser o Vinícius Júnior e Mbappé. E a liderança partia dele ou do Modric? Não, mas calma aí, Ivan. Calma aí. Não, você tá colocando que quem ganha mais tem que comandar tudo. Você tá falando de um cara que ganhou 6 Champions, pô. Eu cito aí 10 atletas aí que é o salário mais caro entre o futebol mundial e não é liderança, pô. Tá diferente. Pô, O contrato dele foi feito e ele deve servir de exemplo para os demais. Falar, pô, eu quero jogar para ver se eu tenho esse salário que o Depay tem. Então, mas é isso que eu tô te falando. Você acha que se o Mbappé, que você citou aí, Mbappé, é substituído pelo Xabi Alonso, tá? Não volta pro banco. Você acha que ele vai ser escalado no jogo seguinte? Rapaz, eu duvido. Não existe isso, querer fazer um salseiro em cima disso de voltar. Muitos jogadores não voltam, ficam no vestiário.
Ó, vou te falar, na Arena do Corinthians, que os vestiários têm televisão. Hoje, com esse estádio moderno aqui no Brasil, estádio de Copa do Mundo, tem muito estádio que você tem a televisão lá. Você não precisa, não é obrigado você votar. Quem falou isso que é obrigado a votar? Não é obrigado, irmão, mas eu tô falando de um jogador e tem mais, que é o principal nome do time. E tem mais. Sim, o Depay vai sentar no banco e ia fazer de conta que o Corinthians ia mudar o jogo para 3-2. O Corinthians ia virar o jogo. Não vai mudar o jogo para 3-2. Não vai mudar o jogo para 3-2. Mas a gente já viu várias vezes vários jogadores estarem no banco e dando dica pro time e motivando o time. O que eu tô te falando é que um cara que vale 3,5 milhões por mês dá esse exemplo, ele é um grande nome. Então foi um exemplo bom, porque se você fala que ele ficou chateado, pelo menos se alguma coisa comoveu ele, ficou puto sair do jogo, tá de parabéns. Pelo menos tá preocupado em querer jogar. Sim, mas não tá preocupado com o resultado final. Ele tá preocupado em querer jogar. Que se dane o Corinthians. Você acha que quantos jogadores... Eu fui ex-atleta. Sabe quantos jogadores se preocupam com tudo mesmo? Tem jogador que não sabe nem quem é o próximo jogo. E treina todo dia e recebe, sabia? Você acha que é o plantel todo, que é todo mundo 35% ativo? Tem um monte de jogador que só serve pra jogar, pô, e treinar. Deixa que a gente joga aqui, comanda, esse cara é bom pra fazer isso. Você acha que todo mundo é esperto então, assim? Vou te perguntar. Se você está num time, seu time tá fudido, como tá o Corinthians hoje em dia, tá? Ferrado, fora de campo, o presidente sendo tirado do cargo. Não é culpa dos atletas. Não. Deixa eu te perguntar. Se você tá no Corinthians ferrado do jeito que tá hoje, você é um dos jogadores fodões do time, como você sempre foi. Eu sei que você não liga pra nada. Você é um cara que tudo, você sempre foi um apaziguador. Mas, deixa eu falar, você ia achar legal que o Marcelinho Carioca, da sua época, que era o cara, não voltasse pro campo, ou tu ia falar, ele não voltou pro campo, vai daí. Ele já fez coisa pior, mas falando de quem? De um Santos, Marcelinho Carioca. Dilson já fazia coisa pior, a gente segurava, pô. O Luxemburgo pegava as lideranças e falava, ó... Então... quantas vezes o Marcelinho aprontava... Aí, você acabou de falar. Nós segurava... Ou seja, o grupo não levava bem. Nós segurava, não é isso. Jamais a gente ia brigar porque um cara foi substituído e não voltou para estar no banco. Primeiro que na época nem podia. Isso é hoje. Se é hoje, a regra é hoje, para aquela turma lá no CC Saudosista, não é ter problema nenhum. O que você não pode é ir embora para casa. Primeiro, você não pode ir porque o jogo não acabou. E segundo, que tem o doping. É sorteado por doping. Mas você pode ficar no vestiário. Sabe quantos jogadores já ficaram no vestiário com o roupeiro, que normalmente o roupeiro fica lá escutando o jogo na rádio no segundo tempo? Um monte. Eu já fui substituído em jogos. Eu vejo todos ali do lado de fora acompanhando o jogo. Parabéns, então mas você assiste. Você entende mais do que eu. Parabéns, então você assiste todos os jogos, vê. Eu queria ver aí se isso que o Depay fez só foi uma coisa isolada. É porque ficou muito ontem em cima do jogo. Eu queria ver se quantos jogadores do São Paulo, do Flamengo, do Inter, do Grêmio não desceu e não votou. Para, irmão. Vamos tentar observar isso nessa rodada. Vamos tentar observar hoje. Se algum jogador... Primeiro que nem aparece, ninguém dá ênfase, porque o cara saiu e voltou para estar no banco para ver o jogo. Para com isso, pô. Tem coisa maior. O que é coisa maior? O Corinthians arrumar um presidente que possa sacar com a palavra, cumprir com seus compromissos com quem assinou, no caso com o Depay, com os próprios jogadores, com o funcionário. Né? A gente está falando de Corinthians. Que tem um cara lá que possa chegar todo dia, os jogadores olhar, ó, esse aqui é o presidente, coisa que não tem, ninguém sabe o que vai acontecer dia 8. É esse presidente indo na televisão falando que trouxe, ninguém nunca trouxe tanto dinheiro que nem trouxe. Esse presidente sendo estudado com negócio de cartão de crédito. É presidente que está assumindo, não sabe se fica, se mantém um mandato, se vai para... Se os sócios não votarem no Augusto, quem vai ser o presidente. Isso é muito mais importante. O Corinthians hoje, na tabela, está em 9º colocado. Em 9º ou 10º. É o que se espera do Corinthians para a temporada com essa confusão toda. O Corinthians conseguiu ganhar o Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu na pré-Libertadores, o Corinthians é eliminado da Sul-Americana. Não vai me dizer que por causa disso o Corinthians vai chegar e ficar entre os 8 primeiros. Se conseguir uma pré... Graças a Deus, mas a parte política do clube é muito mais importante nesse momento. Dentro de campo ali com o que o Dorival tem, é para essa colocação mesmo. 11º. Vejo tudo normal. Perdeu o clássico pro São Paulo, que estava na Pinaíba desgraçada. Ainda está atrás do Corinthians. Terceira vitória do São Paulo na competição. Bom, o que você está falando, para mim, só reforça, então, minha teoria. Você falou, o Corinthians foi eliminado da... Quem falou que o Corinthians está vivendo 1000 maravilhas?
Quem falou isso aqui? Mas então, você falou pra mim... Aí tá falando aqui, aí tá falando aqui de um atleta... Foi eliminado da Sul-Americana, você falou. Aí tá falando de um O Depay não tá fazendo diferença nenhuma. Aí tá falando de um atleta que chegou no Corinthians a temporada passada, o Corinthians ali, pra cair, não caiu, consegue conquistar o Campeonato Paulista. Se discute muito o salário do Depay e a mordomia que o Depay tem. Se os demais não teve competência de fazer o contrato que ele fez, tá de parabéns o Depay, o Coronado, e tá errado quem assina um contrato desse tipo. De se o cara der um passe para fazer gol, tem um bônus. Se fizer um gol, tem um bônus. Eu lhe pago o salário já para você fazer isso. Daqui a pouco um lateral direito vai querer bater um lateral, vai querer um bônus, Fábio. O goleiro, se pegar uma bola, não, fiz essa defesa, eu quero mais tanto. Se um zagueiro tira uma bola de cabeça, eu quero mais tanto. É isso que eu tô falando, pô. Não, eu sei, mas do jeito que você tá falando, parece que só errou. Parece que só errou. Não, porque chegou a notícia pra você que o Depay foi embora. Chegou a notícia pra você que o Depay foi embora do estádio. Mentira, não foi nada. Não foi embora nada. Não, que ele não voltou pro campo. Não, você falou quem era o Depay pra poder ir embora do jogo. Não foi embora. Isso. Não foi. Não, mas aí eu falei errado. E embora que eu falei não voltar pro campo. Normal. Agora, o jeito que você tá falando, parece que só errou o dirigente que contratou o Depay. Aí me desculpa. Pra mim, não. Pra mim, se você recebe 3,5 milhões por mês, você tem que entregar alguma porra se você recebe 3,5 milhões por mês. Ué, tudo bem. Errou quem pagou? Errou. Agora, vê um chefe, um presidente de uma multinacional que ganha uma fortuna. Ele vai ralar a vida pra fazer aquela multinacional funcionar. Vê um cara que ganha uma fortuna, um apresentador, pronto, de uma televisão. Ele vai ter que dar audiência se ele ganhar um baita salário. Senão ele vai cair. Deixa eu lhe perguntar. A culpa não é só de quem contratou o Depay. A culpa é do Depay de não estar fazendo a diferença e de estar criando alteração. Você sabe quem é o jogador mais caro da história do Flamengo? De contratação? Sim. Foi o Alcaraz. E eu não vi esse alarme todo. Contratado por quase 22 milhões de euros. Se o Everton não cobre a proposta, seria prejuízo. Aonde o treinador falou, chegou aqui, você não se encaixa. Você não se encaixa. Hã? Mas o que eu tô te falando é isso. Ele não entregou, vai embora e eu ganho dinheiro de novo. Deu sorte de ganhar o dinheiro de novo, pô. Ele Deu mal sorte. jogou no Flamengo. Você não pode chegar a contratar um atleta mais caro da história de um clube como o Flamengo e não utilizar nem por 6 meses, 7 meses. Isso não existe, pô. Ué, mas aí isso é um erro do caralho, pô. Aí você tem que criticar a diretoria e o treinador. A mesma coisa. O Palmeiras vai à compra pegar o Paulinho por 20 milhões de euros. Dá quase 25 milhões de euros com a ida do Gabriel Menino, que hoje é titular do Atlético Mineiro, mas o outro menino lá. E você não utilizar esse atleta, pô. É quase você tá comprando E eu não falei do Paulinho? Um atleta por lesão de cruzado. Contratado um jogador lesionado? Tem várias contratações. Às vezes, a gente tá falando do Depay. Tem clubes aí que contrata 3, 4, que dá 4, 5 Depay, viu? Não, mas pra mim o Depay tá ficando muita marra demais. Quando se vai comprar, já sabe que o cara era assim. É isso que eu tô falando, irmão. Tá achando que o cara era o maior samaritano, que olha pra todo mundo. Pega a carreira do cara, pô. Pega a carreira do cara toda. Não tem um scout pra isso? Pega a carreira do cara também, você vai achar que ele vai jogar mais no Corinthians, pô. Tudo bem. Se ele veio por esse valor, se veio por essa cifra, é porque alguma coisa ele já fez na bola pra os caras dar 4, 5 milhões e topar essa parada pra ele. Eu acho que botaram até 4, 5 milhões pra ele pra tirar uma pressão que eles estavam sofrendo na época. Eu acho que nem sabiam direito o que estava contratando, se realmente era tudo que o Corinthians precisava. Eu acho que queriam tirar uma pressão de cima. Então vai lá, tem que perguntar Fabinho Soldado, Augusto, o Cifute, sei lá. Aquelas porra que tem tudo lá, aquelas merdas lá pra ver quem vai contratar e saber. Você tem que saber o pedigree do atleta, como é o atleta durante a sua carreira, pô. Não é um jogador não é um jogador de 17 anos. Não é um cara de 17 anos. O cara que já tem um histórico. O cara jogou no PSV, jogou no Lyon, teve no Barcelona, teve no Atlético de Madrid. Seleção tá aí todo jogo, maior artilheiro da seleção da Holanda. Eu acho que agora ele bateu o recorde, onde foi, Bruno? É o maior artilheiro. Então é isso, Dico. Não tô falando aqui que ele tá bem, que tá decidindo. Mas com o Depay tá ruim, sem Depay vai ser muito pior. Não, sem Depay, Yuri Alberto, que continua fora,
E outra coisa... Ó, já perdeu um cara, porque eu tô contrato. O Cononado veio caro da Arábia Saudita. Se pegar os jogadores de meio, o Cononado ainda era um dos mais lúcidos, que faziam alguma coisa diferente, um passo pra frente e tudo. É que tá se questionando muito quanto o cara ganha. Quanto o cara ganha, se topou, assinou, eu tô olhando assim, o grupo do Corinthians, os 35 jogadores que tem lá, ou mais ou menos, de qualidade técnica. Não tô falando que é um absurdo, não. Para aquilo que tem dentro do clube, já perdeu o Cononado, se perdeu o Depay e o Garro. São 3 caras que fazem a diferença. Para meter essa bola pro Yuri Alberto ou para qualquer outro atacante. Perdeu isso, é um time comum. Antes a gente fazia frases assim, eu não vou me enrolar que nem Edmundo, Flávio. É um caminhão de japonês. Não é aquele negócio que Edmundo... Paraguai, depois ele falou chinês. Paraguai, chinês, nada disso. Aumentou do Paraguai para Estou falando da qualidade do grupo, dos atletas que tem. Mas eu acho o seguinte, eu acho que é a mesma coisa dentro da Jovem Pan. Você acha que vão cobrar mais de mim, de você, do Flávio, do Bruno ou do estagiário? Vão cobrar mais de quem ganha mais. Isso aí é normal. Sempre você tem que levar em consideração o que ganha de salário. Então você tá voando, que eu ganho igual estagiário. Quê? Então você, Flávio, Bruno, tá tudo voando, eu ganho igual estagiário. Agora, a gente tem que falar sobre isso, porque é um Corinthians que já tá com clima ruim fora de campo, Flávio Prado, e começa a trazer pra dentro. Eu vou discordar do Vamp. Pra mim, o Vamp entende muito mais do que acontece nos bastidores de futebol do que eu. Claro, conheci muito jogador, mas eu não tava dentro do vestiário. Agora, quando você vê que o principal jogador do time, ele não volta pro banco, ele não tá lá, você sabe que ele já encrencou com alguma coisa. Você sabe que o clima já tá mais pesado. Você vê que o cara já pode encrencar de novo porque ele já não foi para um treino, porque não estava recebendo. Aí tudo bem, não estava recebendo, mas não foi para o treino. Aí já fez musiquinha para questionar gente da imprensa, foi até o próprio craque Neto, né? Fez a musiquinha lá para questionar. Tipo, já tá começando parece que o Depay já tá chegando num limite. E aí o meu negócio é o seguinte, Flávio. Olha a situação do Corinthians. Corinthians não tem presidente. Corinthians está ali em 10º lugar, eu entendo o Vamp, mas 10º lugar nesse Campeonato Brasileiro. Se você perde mais um jogo, você já pode ir lá para baixo. Ir lá para baixo. Se você perde uma partida, como se ganhar, pode ir lá para cima. O que eu digo é, o Corinthians do Dorival tem nos últimos 7 jogos, só venceu um jogo. Não venceu nenhum jogo, venceu um jogo. Dos últimos 7 jogos, venceu um jogo, que foi contra o Ceará. Não ganha do São Paulo no Morumbi há 15 anos o Corinthians. Há quase 15 anos. Já brasileiro. São 7 jogos sem vencer o São Paulo. 7 jogos sem vencer o São Paulo. São 6 derrotas e um empate. O que eu quero dizer é que o Corinthians está muito mal das pernas e eu acho, Flávio, que o Corinthians só piorou com o Dorival. Você vê que o Dorival, ele tá apático na coletiva. Você vê que o Dorival, ele parece sem esperanças na coletiva de imprensa. E aí você ainda tem seu principal jogador não voltando para o banco, eu acho que isso pesa, Flávio Braga. Bom, boa tarde, pilhado, boa tarde, amigo. Vocês estão nervosos, né? Você e o Vamp. Calma, gente. Hoje é dia do amigo. Vocês têm que, né? Tem que ser solidário a ele, que ele pegou uma notícia falsa aí, tá meio tenso. Foi isso? Foi. Mas é o seguinte... Tava tudo certo com o Depay. Primeiro, o Corinthians foi lá buscar. Eu tenho certeza absoluta que o Depay não ligou pro Corinthians e falou, olha, é o seguinte, eu sou corintiano fanático, conheço o Corinthians, sou sócio da torcida uniformizada, porque ele fez uma música chamada Corinthians, mas era referente à Bíblia, Coríntios e tal. Eu tenho certeza que o Depay não ligou pro Corinthians. Ele falou, quem é o Augusto Melo? Ligou, Augusto, posso jogar aí e tal? Bom. Tava lá no canto dele, foram buscar o cara. Ele claramente não tinha interesse de vir jogar no Brasil, nem pensava nisso. Então ele pediu valores altíssimos. E ele veio aqui no Brasil para quê? Para ganhar dinheiro, óbvio. Claro, ele é profissional. Pô, você é profissional, que não, Ju, o presidente do Fluminense está falando, pô, a Rússia paga muito porque ninguém quer jogar lá. O cara vai, desde que pague muito. Normal. Quando você foi jogar, foi no Catar, né, que você foi? A Arábia Saudita, o mundo árabe sempre foi assim, né, Flávio? Todo mundo vai falar. Para ganhar dinheiro. China. É claro, o cara vai lá para ganhar Ucrânia, dinheiro. tem algum lugar. É a mesma coisa, ele veio para jogar para ganhar dinheiro. Não tem negócio de emoção, ele veio para ganhar dinheiro. Enquanto estavam pagando direito, não teve nenhum problema com o Depay, tudo certinho. Aí começaram a meter calote nele.
Ora, o cara veio aqui para ganhar dinheiro. Não pagaram o que ele tinha. Quem começou a brigar foi o Corinthians. O Corinthians é que começou a confusão. Enquanto estavam pagando, estava tudo certo. O Corinthians cresceu no campeonato, ele fez uma diferença no time com ele, no time sem ele. Ganharam o Paulistinha. Estava tudo bem. Aí acontece algo que a gente não sabe o que é. O que é? Não pagar, pararam de pagar. O único motivo que trouxe o Depay ao Brasil foi ganhar dinheiro. Pararam de pagar. Tem um amigo meu que fala, você brinca de... Você faz de conta que paga e eu faço de conta que jogo. E o Depay ontem não estava bem, saiu do jogo. Tem um monte de cascata aí que ele brigou com o Dorival. Não teve nada. Já saiu um monte de coisa, né? Zero. Teve nada. Isso não é uma especulação. Estou informando. Não houve absolutamente nada. Zero, nada. E aí ele não voltou para o banco, ficou lá embaixo e está tudo bem também. Não muda nada, isso faz parte do negócio. E foi embora quando acabou o jogo. Estava liberado do negócio do doping, não foi sorteado. E ele foi embora. Tá tudo bem. O problema do Corinthians é que o Corinthians está perdendo. Tá perdendo e aí começa, né, a ir atrás, quem ganha muito. Eu acho que ele ganha até pouco, pelo que ele está suportando nesse time ruim aí, o pior time que ele jogou na vida dele, e ainda que atrasa. Então, e com relação ao trabalho do Dorival, realmente, o time pode render mais, mas teve esses problemas de contusão, não tem o seu atacante, o cara que faz gol. Claro que sim, não existe, mas, por exemplo, é muito provável que se aquela bola que o Depay meteu pro Romero fosse pro Yuri Alberto, a possibilidade de gol era maior. Se sai um gol ali, muda o jogo. Enfim, sim, o Dorival tem que fazer um trabalho melhor, tem que melhorar o time. E o Depay, eu experimentaria pagar o Depay para ver o que acontece. Vamos deixar tudo em dia e vamos ver o que acontece. Se não tem dinheiro para... É a história do cara que compra uma Ferrari. Se não botar gasolina, se não fizer revisão, ela não vai andar, né? É normal. E o Corinthians queria ter uma Ferrari sem ter dinheiro para pagar um Fusquinha. Aí, meu amigo, bobo ele se jogar. Ele é profissional. Ele tem que receber dinheiro, não está recebendo. Para mim, não tem o que reclamar. E ele realmente ontem não estava jogando bem e foi sacado. Talvez eu não fizesse essa alteração, mas o Dorival tinha ele fala numa movimentação que ele queria que fizesse, e aí tirou o jogador que não estava fazendo a movimentação que ele queria. Você não sabe exatamente o que ele queria que fosse feito, e foi normal. Saiu, ficou lá, esperou acabar o jogo e foi embora. Não houve nada de extraordinário, a não ser o fato do Corinthians ter perdido o jogo, que sempre gera esse tipo de bochicho. Mas você falou, vamos experimentar pagar o Depay. Ele estava sendo pago e não jogou nada na Libertadores. Ele estava sendo pago e não jogou nada na Sul-Americana. Também essa desculpinha aí não vai pegar tanto, não. Aí não dá, né? Você está falando de uma coisa que o Corinthians não tem competência nem história. Aí não apela. Não fala de campeonato internacional. O Corinthians estava sendo rebaixado, ele ganha 9 jogos em seguida com o comando do Depay. Todo mundo falou isso. Aí cresceu, aí caiu na desgraça de ter que disputar torneio internacional. Aí, velho, aí não é o Depay, né, pô? Aí não dava com o Rivelino, não dava com o Marcelinho, não dava com o Vampeta, não dava com ninguém. Aí é infernal, aí não dá. Aí já é demais, né? Não dá. Aí é apelar, pô. Ele não jogou. O Rivelino também não, pô. O Rincon também não. Aí não dá, né? Aí realmente não é especialidade da casa. Ganhou o Paulistinha, que não ganhava há muito tempo, que é uma especialidade da casa. Se classificou no Campeonato Brasileiro. Aí é outra coisa. Aí já não pode querer milagre também, né, pô? Você quer um jogador que faça o Corinthians ser protagonista em Libertadores? Aí já é demais, né, velho? Aí não dá. Emerson Sheik fez. Isso foi o momento Once Caldas do Corinthians, né? Foi aquele milagre que aconteceu do Once Caldas, do Colo-Colo e tal. Foi isso. Aquilo uma vez na vida, outra na morte. Aquilo não tem jeito. Ali esquece. Quando falou de torneio internacional, é apelar. Aí não dá. Aí não tem condição.